Minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo com a palavra de Deus para o seu coração, né? Esta manhã de terça-feira, obrigado pelo carinho e que a palavra de Deus possa falar profundamente com você. Eu quero falar sobre um tema que aflige toda a humanidade: o pecado. O pecado, algo que foi instituído na humanidade desde a criação, desde Adão e Eva, quando foram enganados pelo nosso inimigo maior, que estava em forma de serpente, e através da enganação, através da mentira, ele introduziu o pecado no mundo. E a humanidade foi assolada com este mal, até que um dia Deus concluiu o seu maior plano de salvação para a vida humana, que foi Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero ler alguns textos com vocês, nós vamos ler bastante hoje, mas o que eu quero falar especialmente é com você que acha que o teu pecado é grande demais para ser perdoado. Você acha que o teu pecado foi algo assim que não tem como, que é impossível. E quando você pensa assim, você limita o poder de Deus, você limita o amor de Deus. Porque Cristo veio justamente para levar consigo, para levar com ele os nossos pecados e nos purificar. Então, pelo sangue, quando você vê a expressão, tem muita gente que eu vejo que brinca, que tira sarro, o sangue de Jesus tem poder, e o pessoal leva, principalmente televisão, né, eles levam isso, mas a verdade é que o sangue de Jesus, ele tem poder, porque através do sangue dele que verteu na cruz, ele nos purifica de todo pecado. Eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas, no capítulo 18. O contexto aqui é o seguinte: Jesus ele estava saindo já da Galiléia, indo para Jerusalém, e ele tinha que passar por Jericó naquele momento, mas antes disso ele encontrou aquele jovem rico, né, que fala para ele: o que eu preciso para alcançar a vida eterna, né, para alcançar a salvação? E Jesus falou para ele: você tem que cumprir os mandamentos. Ele falou: já faço tudo isso, já cumpro todos. Jesus falou para ele: então vai, vende tudo que você tem, reparta aos pobres e segue. É interessante, até eu falei sobre isso aqui, né, esses dias. Jesus não fala para ele: vende o que você tem, traz o seu dinheiro e vai. Não. Ele falou: vai, vende o que você tem, reparta aos pobres e aí segue-me. Seguem como? Sem nada. Deixa tudo que você construiu no mundo, porque eu não preciso de nada disso. E segue-me. Porque provavelmente Jesus falou para ele: eu vou te ensinar a amar. Porque por mais que a gente faça tudo que a gente possa fazer, 1 Coríntios 13, sem amor, nada a gente é. Né? Por isso que Paulo escreveu, virou até música quando Paulo escreve, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ele fala: sem amor eu nada seria. Mas aí na sequência, então acontece que Jesus fala para esse jovem rico, falou: é mais fácil um camelo entrar por o furo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Na verdade, precisamos nos abrir mão das coisas que nos prendem no mundo, né, e chegar até Jesus. Agora, é esse que é o problema. Muita gente não está disposta, não quer abrir mão das coisas que prendem no mundo. E alguns acham que é porque o pecado é muito grande, que Deus não é capaz de perdoar os nossos pecados. Eu vou repetir: nós não podemos limitar o amor de Deus, porque o amor de Deus é muito grande. É muito grande. Então, em Lucas 18, a partir do versículo 31, fala assim: olha, e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecidos, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles nada disso entendiam. A esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que ele lhes dizia. Então, olha só, Jesus fala para eles: bora agora a gente ir para Jerusalém, porque vai se cumprir tudo aquilo que foi escrito pelos profetas. Eu vou ler depois o que Isaías escreveu sobre isso, para você ver o que Jesus estava falando. Mas ele fala: chegou o momento, né, do Filho do Homem ser entregue, ele vai ser humilhado, cuspido, injuriado, eles vão bater nele e o matarão. Eles não entendiam. A palavra que diz que essa palavra foi encoberta a eles. Olha que interessante que é.
que logo depois, como a palavra foi encoberta, ou seja, eles não enxergavam a verdade, tem uma história que acontece, ó, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então o cego estava sentado na beira do caminho, ele escutando aquele barulho, aquela multidão, e ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Então eles disseram, é Jesus de Nazaré, ele está passando. Então clamou o cego dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que iam passando, os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e o seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aqui, esse texto tem muitas mensagens para nós. A primeira delas é o seguinte, muitas vezes a gente fecha o coração e a gente não quer saber das coisas de Deus. E a gente sabe que está acontecendo algo, mas nós não queremos saber. Olha, eu quero distância desse negócio, eu quero distância do crente, eu quero... Mas aquele homem que era cego, quando percebeu o barulho, falou, o que está acontecendo? E aí falaram para ele, é Jesus de Nazaré. E ele então grita, Jesus, tenha misericórdia de mim. A verdade é que eu, por exemplo, durante 40 anos da minha vida, eu fui cego espiritualmente, eu não consegui enxergar a luz da palavra, a verdade sobre a palavra de Deus. E tem muitos no mundo que estão assim, estão cegos, não conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito ao seu redor. E aí então, quando percebe aquele barulho, quando percebe uma igreja, quando percebe alguém falando de Deus, quer distância. Agora tem aqueles que têm curiosidade e falam assim, não, eu quero saber o que está acontecendo, o que é isso daí? Por que essas pessoas são tão felizes? Ou o que acontece? Aí então ele tem a oportunidade de conhecer o dono da vida, de conhecer aquele que pode trazer salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aí quando eles falam para ele isso, não, esse é Jesus, é um homem que veio para nos trazer vida eterna. E ele fala, tenha misericórdia de mim. Ou seja, qualquer que seja o seu pecado, qualquer que seja a sua deficiência, qualquer que seja o que você estiver vivendo, você tem que clamar a Deus e pedir misericórdia pela sua vida. E o amor de Deus é grande o suficiente para perdoar qualquer pecado. Aí olha só, a sequência do texto é essa. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, e porque ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Era um sicômoro, né? Na verdade, naquela época, a árvore era um sicômoro. E ele subiu naquele sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, essa história é muito interessante, né? Zaqueu, um homem pecador, o chefe dos publicanos, ricos, e ele está querendo ver Jesus. A mesma coisa, o cego estava curioso saber o que estava acontecendo. E Zaqueu também. E Zaqueu, então, alguém deve ter falado para ele, é que Jesus vai passar por aí. Ele queria ver, mas ele era pequeno e tinha muita gente em volta de Jesus. Ele então percebeu o caminho que estavam fazendo e subiu numa árvore e ficou esperando. E quando Jesus está passando embaixo, Jesus olha para cima. Uma coisa nós precisamos aprender, meu amado. Nós precisamos buscar entender aquilo que Jesus quer da nossa vida. Nós precisamos buscar a Cristo Jesus. Nós precisamos dar essa oportunidade ao próprio Cristo, porque Ele nos ama de tal maneira que não existe nada que impeça de a gente chegar até Ele.
Nós só precisamos ter um coração arrependido. Nós só precisamos mostrar que nós queremos. É uma decisão. Isso é um passo adiante que nós vamos dar. E quando Jesus então está passando, ele olha para cima e vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Aquilo ali causou um escândalo. Causou um escândalo, todo mundo, mas que isso? O cara é um pecador, o cara é um publicano, e como é que ele pode falar que vai na casa de um pecador? É aí que muitas igrejas tiram as pessoas da presença de Deus. Porque muitas igrejas tratam o pecador como alguém que não poderia estar na igreja. E, na verdade, a igreja, ela é feita para os pecadores, para que as pessoas que estão em pecado se cheguem a Cristo Jesus. E Jesus dá um grande exemplo disso. E ele fala: olha, eu sei que você é pecador, mas eu vou ficar com você. Estamos juntos, como eu falo lá na linguagem do jovem, nós estamos juntos, cara. E aí então Zaqueu, você viu o que fala aqui? Ele recebeu Jesus com júbilo. Ele se alegrou com a presença de Deus e com a presença de Jesus. E aí ele fala: Senhor, eu quero abrir mão, eu quero dividir a metade do que eu tenho. Pra você ver, Jesus não pediu para ele. Diferente do jovem rico anterior, que Jesus falou: vai e vende tudo que você tem e reparte. Dessa vez o coração de Zaqueu já estava: olha, eu vou fazer isso. E Jesus fala para ele: hoje entrou salvação aqui nessa casa. Por que ele ia dividir? Não. É porque Jesus sentiu nele um coração quebrantado, um coração arrependido. E é isso, Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração arrependido, a um coração que clama por misericórdia. Então, esse texto, essa sequência de textos nos ensina que mesmo a gente não enxergando a verdade, nós precisamos pedir misericórdia a Deus, e Ele não resiste quando um coração arrependido busca por misericórdia, busca pelo amor de Deus. E com Zaqueu foi a mesma coisa. Jesus não pediu para ele abrir mão de nada, mas Jesus viu o coração dele, viu que ele estava com o coração arrependido, e Jesus fala: hoje entrou a salvação nessa casa. E olha só como Jesus termina: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele não veio simplesmente para desprezar, ele não veio para buscar só os perfeitos, porque senão não povoaria o céu. Porque, conforme eu falei no início aqui da palavra, o pecado entrou no mundo desde a criação do ser humano. Já existia o pecado. Então, se ele for buscar os perfeitos, ele não vai povoar o céu. O que Jesus quer? Buscar aqueles que estão perdidos. Então, se você se sente hoje uma ovelha perdida, se você se sente hoje alguém que pecou a ponto de não ser digno de entrar no reino dos céus, clame a Deus e peça a Ele misericórdia, e o amor dele vai invadir a tua alma. Você vai sentir algo que jamais sentiu. Quando você sente o amor de Deus, quando o Espírito Santo vem na nossa vida e ele enche o nosso coração, é algo inexplicável, é algo que você sente, que você quer chorar, você quer buscar, você quer conhecer a Deus, e aí então é o que o pessoal chama de primeiro amor. Você é atingido por algo fantástico chamado amor, e o amor de Deus é isso, ele entra na nossa alma e aí então passa a tomar conta de tudo, né? E para encerrar, eu queria ler com vocês um dos textos dos profetas que Jesus falou, que na Bíblia aqui fala: tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. O profeta Isaías, ele escreve no capítulo 53, o profeta Isaías é o que mais falou de Jesus. Se você pegar aí os 66 capítulos do livro de Isaías, você vai ver que é tudo apontando para Jesus, tudo falando de Jesus. A Bíblia aponta para Jesus, né? Mas Isaías é algo assim da profecia. Isaías 53, eu vou ler o capítulo inteiro de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Isso aqui é uma profecia, hein? É Isaías, que viveu lá atrás, há quase 1000 anos antes de Cristo, né? Há mais de 500 anos antes de Cristo, e ele está falando isso aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Aqui está falando o seguinte, olha só, não tem nada que possa atrair. Jesus não te oferece nada a não ser a salvação, a não ser a paz. Ele não te oferece riquezas,
né? Não tem nada que você possa falar assim, eu vou seguir a Jesus porque eu vou ficar rico, ou porque eu vou... Não, nem felicidade, nada disso. Ele te oferece a vida eterna. Ele te oferece um amor capaz de ultrapassar qualquer barreira, qualquer limite, inclusive do pecado. E fala, era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? Tem gente que trata Jesus como, né, coitadinho, tal, né? Nós o reputamos como ferido, como um aflito, como um oprimido, né? Mas ele é um grande Deus. Jesus é aquele que nos deu a salvação. Ele é poderoso a ponto de nos conceder vida eterna. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa frase é forte demais. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, para nos dar paz, ele levou sobre si o castigo. Ele assumiu para ele as dores do castigo para nos trazer paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Ou seja, Jesus ele é. Jesus não nasceu e viveu 33 anos. Jesus ele é, desde a criação, ele já estava com Deus, como a gente vê em João no capítulo 1. E aqui Isaías fala, quem que poderá contar os dias de sua vida? Não tem como, são incontáveis, porque ele é, ele já estava desde a criação e ele está hoje vivo, e ele a vida eterna. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do povo foi ele atingido. Ele foi cortado do céu e foi colocado aqui na terra. O céu é a terra dos viventes. Mas ele foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Ele foi crucificado junto com os dois ímpios, né, junto com os dois malfeitores. E José de Arimateia, que era rico, foi quem concedeu o túmulo ali, o jardim do túmulo, para que Jesus fosse sepultado. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele nunca praticou uma injustiça e nem falou nada que pudesse ser enganoso. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Está falando aqui o seguinte, que todos os nossos pecados, Jesus está levando sobre si na cruz. Ele está falando que ele vai ser expiação pelos nossos pecados. Nós já aprendemos sobre expiação, sobre o bode expiatório. É que para tirar o pecado, para ser perdoado, eles pegavam um bode, soltavam no deserto e matavam outro bode para expiação. E Jesus é a expiação do nosso pecado. Ou seja, ele foi usado para o perdão do pecado de todo o povo. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Pelo que lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus intercedeu por cada um de nós. E a palavra que eu tenho para o seu coração é que não existe pecado que você possa ter cometido que seja impossível o perdão de Deus. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para levar sobre si todos os nossos pecados. Nós precisamos aprender que os nossos erros, tudo isso,
já foi contado na cruz do Calvário quando Jesus verteu o sangue dele lá, por amor de nós. Então nós não podemos tornar nula ou tornar vã a morte de Cristo na cruz. Ele fez isso para nos perdoar. Então a partir de agora nós somos limpos, a partir de agora nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro Santo. E aí então nós temos uma paz, a paz que colocou sobre ele toda a nossa opressão, tudo aquilo que poderia ser sobre nós foi sobre Cristo, para que a gente tivesse paz. E nós precisamos buscar essa paz. Então nós precisamos fazer igual aquele cego lá de Jericó. O que está acontecendo? Não, é Jesus. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero encontrar essa paz. Eu quero me libertar, eu quero voltar, eu quero enxergar. Você vê que Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça? E aquele homem fala assim, eu quero enxergar. E é isso que nós precisamos pedir para Deus. Eu quero enxergar a verdade, Pai. Eu quero passar a ver o que é isso. Eu quero passar a entender o que é esse barulho que está acontecendo. Eu quero ver o seu milagre. Eu quero ver as coisas que o Senhor fez. Pede isso, porque às vezes nós enxergamos fisicamente, mas nós não temos olhos espirituais para enxergar o amor de Deus. Peça a Deus, clame a Deus para que Ele abra seus olhos, que você passe a enxergar o quanto Ele nos ama, que você passe a enxergar a verdade sobre Cristo Jesus. Que mais uma vez eu falo que já Isaías escreveu, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Né? Ele foi contado com os transgressores. Ele foi feito maldito para que nós fôssemos benditos. Ele foi feito pecador para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos purificados. Então o sangue de Jesus é aquilo que nos purifica. E através dele todos os nossos pecados são perdoados. Agora nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos andar com Ele, estar com Ele, acreditar na doutrina dEle e seguir aquilo que Ele tem de orientação para nós, para que nós possamos alcançar a vida eterna. E tudo isso, se você pensar, se resume numa única palavrinha de 2 sílabas e 4 letras, chamada amor. O amor é algo impressionante. Tudo está em torno do amor. A existência humana está em torno do amor. A morte de Cristo está em torno do amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu vou encerrar de verdade, mas eu quero ler com vocês algo que se tornou até música, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo escreveu aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que ressoa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é inveja. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Ele não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Ele não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas, e havendo línguas estranhas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Que ele diz aqui, ó, que quando vier o que é perfeito, que é Jesus Cristo na sua vinda, o imperfeito será aniquilado. Quando ele vier com a sua perfeição, com a verdade, o inimigo será aniquilado. Tudo isso por causa do amor. O amor é isso. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus abençoe as pessoas que estão nos assistindo e possa derramar sobre a tua vida o amor de Cristo, que Ele possa derramar a misericórdia do Senhor para nos perdoar de todos os nossos pecados. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela morte e ressurreição de Cristo.
Obrigado, Deus, pelo plano de salvação que o Senhor tem nas nossas vidas. Pai, que a gente possa estar disposto, com o coração aberto, arrependido, para receber o Teu Evangelho, para receber a Tua Palavra. Senhor, e estar junto, queremos caminhar contigo sempre. Nós amamos o Senhor, nós somos amados pelo Senhor. Por isso, Deus, perdoa, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, dos nossos irmãos, para que o amor de Cristo venha aniquilar o nosso pecado, porque foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Então nós somos gratos ao Senhor, bendizemos o Teu nome, Te glorificamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Mandar só um abraço pessoal que nos acompanhou ao vivo, nesta manhã de terça-feira. Bastante gente, quase 900 pessoas alcançadas hoje. Flávio Lamas, que Deus te abençoe, viu? Flávia Regina, da LOC, que Deus te abençoe também, Regina. Mari Coutinho, que escreveu A Paz do Senhor. O Cicinho, é isso, Cicinho Moal, eu tô cego, rapaz. A Cristina Rocha, a Cida Silva, a Juliana, acho que é Bruno Ferreira, o Bru Ferreira, a Maria, o Daniel Monteiro, a Cileia, o João Carlos Filho, a Nath Santos, é muita gente, mas ó, a Nath Santos, o Wellington, o Marciano Moreno, a Silvia, o Daniel, a Eliane Marinho, a Sandra Pereira, a Camila, que Deus te abençoe, viu, cara? A Terezinha Galhardo, Osmar, Rogério, pastor Rogério Maciel, que Deus te abençoe também poderosamente. Enfim, quase 900 pessoas alcançadas, 889 pessoas ao vivo com a gente. Que Deus te abençoe poderosamente, que te dê graça, te dê paz e que o amor de Deus Pai esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais um Quem Tem Sede Vem.